internautas! Sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou a Juma Morim. Eu sou Maria Cristina. E hoje, no 10º episódio, vamos falar sobre o poder do afeto. Com ela, Samara Costa, que é psicóloga, formada pela Fundação Santo André, especialista em psicopedagogia e pós-graduada em TCC, atua na rede pública de saúde mental há 7 anos e também psicóloga na clínica no Espaço Avance, em São Caetano do Sul, é mãe cristã. E seja muito bem-vinda, Samara. Muito obrigada. Bem-vinda, Boa noite. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Gostaria de agradecer não só a apresentação, o convite, né? Acho que é a primeira vez que eu participo, né? Olha, que bacana! Seja muito bem-vinda. Muito honradas E me sinto muito feliz, né? Eu acho que eu vim pensando, né? Nos conhecemos em diversos contextos, né? Exato. Diferentes contextos, né? E criamos uma conexão, né? Entre nós, acho que tão gostosa, né? Tão prazerosa. E as coisas foram acontecendo de uma maneira espontânea, natural, é né? isso mesmo. Então, o afeto. É o afeto. Muito bem colocado, Cris. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Poder contribuir um pouquinho com as nossas trocas. Acho que nada mais são do que trocas de experiências, né? Eu trago aqui, fiz questão de reforçar aí um pouquinho, não só a minha experiência clínica, né, profissional, mas também como mãe, né, como mulher, como cristã, porque é o que eu acredito enquanto vida, enquanto humanidade também. Então, estar aqui também é falar um pouco de tudo isso. Ai, que bacana, que lindo. Eu tenho certeza que vai ser uma noite riquíssima em conteúdo, em bate-papo. Com certeza. Né? Muito bem. E Samara, pra gente começar falando um pouquinho sobre o afeto, esse é um tema até bem amplo, né? Bem amplo e que dá muita divergência. Sim, com certeza. Mas a gente passou por um período de pandemia, e esse período pós-pandemia, a gente ouviu muito o pessoal falar do novo normal, que ia ter um novo normal, que ia ser tudo muito diferente. Aí a gente viu que determinados momentos era diferente, depois voltou pessoas melhores, pessoas piores, enfim. Eu gostaria, assim, da sua opinião, a gente gostaria, né, os nossos internautas, da sua opinião, como psicóloga, se realmente existe esse novo normal e o que é esse novo normal? Muito legal. Acho que a ideia desse novo normal é pensar justamente nas adaptações que todos nós tivemos que passar, né? Mediante aí o impacto dessa pandemia, né? Muitas foram as transformações, né? Então, nós tivemos que adaptar o nosso trabalho, né? Os nossos filhos, as crianças, os jovens tiveram que adaptar a escola dentro de casa. Então, de repente, né? Ali um cômodo, né? Uma sala, um quarto virou a sala de aula da criança, né? Então, assim, muitas foram as manifestações, né? E uma vez que a gente precisamos parar, fomos forçados a parar, né? Parece que saiu do piloto automático, né? A sensação que eu piloto... tive é que a gente saiu do piloto automático. E eu até falo que eu também, como experiência, meu sobrinho ficou em casa e eu não tenho filhos, e minha mãe entrou numa questão de assim, eu não quero receber ninguém. Nós víamos a minha mãe pela janela. Era grupo de risco. Grupo de risco. E aí, minha irmã continuou trabalhando presencial, meu cunhado também, meu sobrinho foi para casa. Então, eu vivi numa rotina da qual eu nunca tive, com uma criança das 7 horas da manhã até 8 horas da noite. Exatamente. E com as famosas aulas online, né? Exatamente. Meu Deus. E para ele também deve ter sido muito difícil. Muito né? difícil. Ele tinha um bloco de notas no computador que até ele escrevia lá. Cada dia ele escrevia alguma coisa. Então, um dia ele escrevia que ele tá... E aí eu falei assim, bom, ele não pode, né? Deixa eu dar uma olhada, só ver o que ele tá escrevendo, né? Até que ponto que a gente tem que interferir ou não, para ele poder ter a liberdade dele também. Sim. Mas eu sentia que era um desabafo. Saudade dos amigos, saudade da avó, da rotina, de viagem. E realmente, a gente teve que se adaptar, né? Fomos forçados a nos adaptar e a nos olhar dentro de casa, né? E o que a gente fez com isso, né? A gente se deparou muitas das vezes, né? Com os nossos familiares e será que conhecíamos de fato uns aos outros? Né? Com certeza. Mesmo espaço para o trabalho do pai, da mãe, sim, e a aula dos filhos. E a aula dos filhos. É estressante. Estressante, né? E muitos até acabavam intervindo, né? A aula, que seria algo que seria
dele, os pais acabavam também intervindo, querendo participar. Acho que Sim. houve até uma intromissão dos pais também nas aulas, porque daí eles começaram a ver a forma que o professor estava lecionando, então Sim. começavam a criticar também. Eu Sim. acho que o professor também foi muito complicado, Muito, né? muito. Porque vários olhares para ele, né? E eu Exato. falo que os professores foram verdadeiros heróis na Sim. pandemia. Sim, Né? com Eles tiveram que certeza. se reinventar da noite pro dia. Sim. E junto a tudo isso, né, vieram as manifestações psíquicas, Isso. né? Então, ficamos mais ansiosos, né? Aumentaram os casos de depressão, de violência, né? Nesse convívio todo, Nós né? vimos mesmo, né? A violência doméstica Aumentou cresceu demais, né? Sim, Muito Sim. divórcio. sim. Nessa época da pandemia Sim. foram registrados muitos divórcios. Sim, sim. Então, foram impactos, assim, muito fortes, né? E que eu acho que ainda estamos vivendo algumas consequências disso, né? Mas, quando a gente para olhar um pouquinho todo esse contexto, também a gente precisa voltar, digamos assim, a alguns modos operacionais da nossa, como eu posso dizer, cartilha humana, o beabá da cartilha humana, Tá. digamos é como se assim. a gente tivesse renascer, fosse um renascimento. Isso. Das Isso, relações entre das pessoas. relações, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, né? Que legal. E aí, porque muito se esperou, né? As pessoas, então... Uma mudança para uma melhor. mudança da humanidade, Pra né? melhor, e Pra não foi melhor. bem o que E aconteceu. será que é o que a gente tá de Não. fato Porque, vivendo? na verdade, deveria ser o autoconhecimento, né? A gente teve a oportunidade Sim. de ter o autoconhecimento, mas Sim. será que nos conhecemos de fato? Sim, sim. Eu penso que Ou não, será porque que é se o muito que a gente difícil conheceu, a você gente se gostou? olhar, né? Exato. Você Né? se encontrar, olhar para os seus erros, ver o que você precisa melhorar. Tanto é que a maioria das pessoas aponta o erro do próximo. É. O seu mesmo é muito complicado. E Sim. você ficar ali com sua família, restrito à sua família, teve que te levar a essa reflexão, né? Sim. E eu acho que os casos devem ter aumentado demais, realmente, nos consultórios, né? Sim. Então, Samara, então hoje a gente ainda continua passando por essa transição. Ah, sim, porque se a gente for parar para pensar, o que é a saúde mental, né? É um estado de bem-estar, né? Que envolve diversos contextos. Então, família, contexto social, trabalho, espiritualidade, um lazer, um esporte. O que essa pandemia fez com a gente? Tudo isso, né? Onde foi parar? Então, a partir daí, né? Que aí a gente começa a trabalhar as questões de afeto, de Sim, relações. Porque de todo o ruim que teve, infelizmente tivemos mais prejuízos do Sim. que... Mas as pessoas passaram a se atentar mais para a saúde emocional, de alguma forma. É verdade. A se cuidar mais. A se cuidar, entender que não é frescura, né? Que todos estamos vulneráveis a ter um sofrimento psíquico, que precisamos olhar para as nossas emoções, né? Que precisamos, sim... Aí que a gente volta, né? Alguns conceitos básicos ali que eu digo da cartilha humana, que é o que a gente vai aprofundar aqui hoje, né? Que legal. Esse Ai, tô ponto. ansiosa. Tanto esse mês é o mês de setembro amarelo, né? Que justamente no dia 10, Dia Mundial, que visa Isso. conscientizar. E eu pelo menos, eu vi muitas pessoas divulgando, falando da importância e assim, de não esconder, Sim. né? Pedir ajuda, Pedir ajuda, é muito falar, importante. né? Por que falar é a melhor solução, né? Porque acho que você tocou num ponto muito importante, né? O que vamos falar aqui são alguns elementos que a gente entende que são importantes para uma boa relação, para um desenvolvimento. Existem também, a gente não pode esquecer e deixar de falar aqui, dos transtornos mentais mais graves e severos. Que fora tudo que a gente vai falar aqui, precisa de um outro tipo de suporte. Precisa de tratamento medicamentoso, muitas das vezes, psicoterapia, né? Então, existem casos e casos, né? E foi muito importante lembrar
né, assim, mudar o estigma, né? Que as Mudar, pessoas acham, isso. Não, pessoa depressiva é só aquela que está lá Com deitada. certeza. E não é. Não é. Uma Quando pessoa... a gente fala dessas relações, nós vivemos na pandemia. Aquilo que a gente falou, os pais no mesmo ambiente com os filhos, os pais trabalhando, os filhos estudando, que é diferente de eu deixar meu filho na escola com uma cuidadora, com a base de apoio e trabalhar, voltar e pegar à noite. Exatamente. Né? Então, assim, eles tiveram oportunidade de conviver de fato e conhecer aquela pessoinha. Exatamente. Né? E com uma pressão completamente diferente. Exatamente. Onde que entra a importância e esse afeto Isso. dos pais e os filhos, Muito dentro bom. desse contexto todo, depois de tudo isso que passou. Legal. Eu me preocupei um pouquinho da gente definir um pouquinho o que é o afeto, né? Eu vou pedir aqui uma licença, que eu fui procurar de uma maneira até no dicionário ali pra gente entender um pouquinho essa palavra, afeto. Então, o que ele fala pra gente? Afeto é a disposição de alguém por alguma coisa, seja positiva ou negativa, e que a partir do afeto construído é que se demonstram emoções ou sentimentos. Ou seja, é algo muito amplo a gente pensar no afeto. Né? Porque então você fala de emoções ou sentimentos podem ser positivos ou negativos. Sim. Por isso que ele é tão complexo. Por isso que a gente tem a ideia do afeto só no positivo. Só. Né? Afeto, eu tenho carinho, eu tenho gratidão, mas você não olha o lado escuro, Se né? a gente parar para pensar que afeto para cada um vai ter uma representatividade. Né? E aí a gente vai entrar um pouquinho nas relações, em específico trazemos aqui reflexões baseadas um pouco do que tem chego no consultório pra gente, né? Então, de fato, essa relação entre pais e filhos, a gente não consegue chegar e dizer, olha, existe uma receitinha pronta aqui que eu vou passar, faça isso que vai dar certo. Não tem, né? Essas mães ansiosas, né, Cris? Né, Sâmara? Mas, assim, a gente entende que existem alguns elementos que são importantes para essa relação, né? Que são esses elementos, né? Então, a proximidade, né? Aquele envolvimento, aquela calorosidade, o interesse, né? O olhar nos olhos, eu me interessar de fato pelo meu filho, né? Então, acho que quando a gente para ali para estarmos todos juntos, né? De repente eu me deparo que às vezes eu nem conheço, nem sei qual que é a matéria preferida do meu filho. Será que eu sei? Exatamente. Será que eu sei o que ele gosta? Quem é o amigo dele, né? Que ele tá... Então, acho que é isso, né? Essa troca, esse tipo de relação que a gente chama de uma relação mais construtiva, né? Mais edificante, mais respeitosa. Então, a gente fala desses elementos. A atenção, né? O tempo de qualidade que a gente fica com os nossos filhos, né? Com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Então, não adianta eu estar ali com eles em casa e lavando uma louça, e no celular, e trabalhando. Não adianta, eles precisam que a gente pare, né? E estejamos ali por inteiros com eles. Não é a quantidade desse tempo que a gente consegue, mas a qualidade. Isso a gente não pode deixar perder, passar. E com essa vida, né, que a gente tá... Hoje a gente se depara o quê? Então, aquela questão que trazemos aqui no início. Trouxemos aqui no início. A humanidade, né? E tanto criou-se uma expectativa. E será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente está tentando recuperar esses 2, 3 anos perdidos, né? Naquela aceleração, naquela agitação, naquela ansiedade. E, de novo, estamos deixando passar esses elementos. O essencial, na verdade. O essencial. Parece que não existiu, né? Aquele período. Existiu durante um momento e agora parece, às vezes, esqueceu-se, tá tudo bem, volta a ser o normal. É o normal, né? Sim. Mas voltamos a fazer as mesmas coisas. Exato, ali no automático, né? Ali na correria, né? Porque então... tá corrido, porque eu tô com pressa, porque eu tenho que trabalhar. Mas não é só isso. Eu vou colocar uma questão aqui. Os jovens, eles estão muito apegados à informática, à rede social, a geração jogos, tela, né? Sim. É uma geração muito forte mesmo. E você viu, você estava no feriado com seu sobrinho, Sim. na praia, ele queria o celular. Meu filho também. Foi na praia com o celular, imagina. Não consigo conceber que a pessoa vai na praia com o celular para ficar, sabe... Vendo joguinho, vendo YouTube, mas é uma geração que realmente é muito apegada. Eu penso que isso dificulta muito as relações familiares, né? Sim. E como você trabalha isso? Acho que a gente não pode descartar que vivemos, né, num mundo
atualmente tecnológico, global, não dá pra gente viver muito alienado a isso, né? Mas existe um controle, né? A gente não pode perder essa autoridade com os nossos filhos, né? No sentido de estipular tempo para ficar nessas telas, né? Eu acho que monitorar o que eles estão vendo, né? O que é tão interessante jogar esse jogo? O que será? O que esse personagem faz? Acho que a gente também se envolveu um pouco nesse mundo e tentando dosar, acho que o equilíbrio é a palavra aqui, né? A gente vai buscando um equilíbrio nisso tudo. Acho que educar dá trabalho, né? É trabalhoso. Por isso que muitas das vezes, então, é um pouco mais fácil, né? Deixa. Né? Porque a tela vira uma babá. Exato. Né? É bom em algumas vezes. E ao mesmo tempo que a gente traz, assim, né, sobre o afeto, a presença, a atenção, o envolvimento é importante, existe a questão do limite, que também é super importante. A gente não pode descartar o quanto é importante a gente trabalhar com as regras, limite, horário, né? Então, assim, tudo isso também faz parte dessa relação construtiva, né? A gente a gente não pode esquecer que a disciplina também é amor e também é afeto. Vai refletir e até porque no jovem no futuro, né? Quando ele estiver trabalhando. Ela vai te testando. Ela vai te testando. Enquanto você vai indo, ela vai te testando, né? E é muito engraçado porque a minha irmã, por exemplo, eu acho que pelo fato dela trabalhar muito, então ela não consegue muitas vezes dizer não pro meu sobrinho quando nós estamos, assim, final de semana. Durante a semana, tudo bem, mas final de semana não. Mas meu cunhado, ele é mais firme. E aí eles subiram na sexta pra trabalhar e ele ficou comigo e mais com os nossos amigos. Mas ele me deu um trabalho pra acordar. Murilo, acorda. Murilo, que tá calor. Vamos pra praia, Murilo. Mais um pouco. Murilo, acorda. mais um pouco. Aí eu falei, peraí, que o tio Denis tá subindo aqui pra falar com você agora. Aí o Denis é o limite. Aí o Denis, Murilo, já tô descendo, tio. Tá vendo? E de fato, realmente, assim, qual foi o limite dele, na verdade, né? Aquela uma voz pessoa mais com autoridade. Que lembrava o pai, né? Que lembrava o pai no sentido de você precisa fazer isso, né? Então, aquele era o limite, né? Chega, né? Daqui você não pode ir mais. Sim. E eu acho que é importante, porque eles vão continuando. Se deixasse, ia ficar lá, ia perder o dia, né? Sim. Imagina, na nossa época, perdeu o dia de praia pra dormir ou pra ficar no jogo. Eu não perco nem hoje, Cris. Nem eu. Acho que muito bom. É possível a gente, acho que pensar nessa harmonia aí, né, entre o cuidado, né, acho que colocar ali um limite, mas com amor, né, com diálogo, né, o que a gente vê. Explicando o porquê, né? Porque é uma geração que precisa, né, porque eu lembro que o meu pai, por exemplo, eu não precisava ter motivo, né, era aquilo e acabou. Exato, mas eles precisam, né, eu vejo pelo meu sobrinho, ele precisa entender, né, o porquê. Mais do que um grito, mais do que uma bronca. Claro que às vezes é necessário, mas ele precisa entender. A partir do momento que ele entende, às vezes ele não concorda. Até mesmo por e ele diz, eu não estou de acordo. Até mesmo por questão de saúde. Muito tempo, é comprovado que muito tempo na tela, mesmo para o adolescente, não é só para criança, para o adolescente traz danos. Para nós não sabemos quais os danos serão no futuro. Porque eles estão, neurologicamente falando, eles estão em desenvolvimento, assim como o bebê, né? Então você deixa muito exposto, você não está totalmente formado. Então tudo aquilo em algum momento você vai pagar o preço. Exato. Super bem colocado. E a conta vem. E vamos parar para pensar, né? O quanto de estímulo eles estão recebendo aqui. Muito. Né? Pro quanto de qualidade que a gente tem oferecido com eles, né? Então, tá todo o tempo aqui, só se alimentando disso aqui, né? E se a gente não consegue estar próximo deles, se a gente não consegue, assim, esse contato do que a gente tá falando aqui, a gente perde. E na verdade, eles querem coisas muito simples, né? Porque o afeto na formação do ser humano. Então, a importância, né? Que você como pai e mãe tem na formação, a responsabilidade que você tem na formação. A responsabilidade, de alguma forma, né? É uma responsabilidade, sim. Somos responsáveis por ajudá-los a desenvolver algumas ferramentas, né? Que vão ajudar eles na vida adulta. Acho que vocês trouxeram também uma reflexão importante. Muitos dos pais chegam um pouco perdidos nesse sentido, porque tiveram uma educação muito rígida e tendem ou a repetir
isso, ou com medo de repetir, porque sofreram demais, né? Abrem concessões e aí chega uma negligência, inclusive. O que também é um outro extremo que não é nada bom. Sim, né? sim. Tem que conhecer mesmo o seu filho, respeitar a individualidade e entender ele para você poder direcionar. Exato. Para você direcionar. Sim. Eu acho que a gente poderia linkar, Cris, inclusive com aquele tema que você falou sobre as escolas, né? Sim. Do quanto que qual isso, a né? importância, realmente, qual a importância, né? O que impactou isso nas relações na escola. Sim. Eu acho que, no geral, assim, né? O impacto foi... Claro, acho que no aprendizado e também na socialização, né? No aprendizado, porque, por exemplo, uma criança que estava na terceira série, né, no terceiro ano, quando voltou, depois de 2 anos, voltou para o 5º ano, num espaço físico que havia sido perdido, e agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, houveram danos, prejuízos, né, no aprendizado e também nesse convívio. Muitas crianças, muitos jovens não conseguiram nem voltar, né, para a sala de aula. E eles são mais ansiosos, não são? Eu vejo assim que eles não querem perder tempo, parece que eles querem viver um momento, porque o receio muito grande da morte, né? Na pandemia eu fiquei com Covid, eu tive Covid, mas foi leve. Meu filho não queria chegar perto de mim, ele se trancava. Se eu chegava perto, ele falava, você quer que eu morra? Não é assim, eu tô com Covid leve. Não, mas se trancava no quarto. Sim. Então, eu acho que trouxe uma ansiedade muito grande para todos eles de viverem o momento, medo de morrer, né? Total. Bom, aí tá... Não só de perder as pessoas próximas, o temor que colocaram na cabeça dos nossos jovens e da gente, dos idosos, esse prejuízo que a gente ainda está colhendo agora. Por isso que seu consultório lota, então, né? Além de ser uma grande psicóloga, né? Sandra, e aí a gente falou desse impacto nas escolas com referência à pandemia, mas e com referência ao afeto? Por exemplo, a gente tem os pais em casa hoje que estão nos assistindo, os internautas, que às vezes, como você colocou mesmo, ele está perdido. Ele não sabe o que fazer, né, com relação ao filho, se ele realmente controla, se ele solta. E como que a escola vivencia isso no dia a dia? Qual que é o impacto disso na escola para eles na questão da aprendizagem ou na questão da saúde mental mesmo? Eu acho que assim, a escola também, né, os professores, todo mundo teve que se readaptar. Né? Então, tanto no aprender quanto no ensinar, né? Daí a importância das relações familiares, porque de alguma forma ali, nessa construção, nessa base, isso vai ser transferido. Então, a família pode ser um facilitador nesse processo ou um dificultor, né? Depende muito ali do ambiente, enfim, né? Eu acho que as escolas, assim, ainda, né, estão, acho que... Se adaptando. Acho que todos, né, todos ali, família, escola... Porque, assim, eu entendo que pode, né, você é psicóloga, mas, assim, pode, inclusive, interferir, né, essa questão do afeto na aprendizagem da criança, né, porque se ele é solto demais, ele não tem a responsabilidade, ou ele acaba atrapalhando toda uma sala de aula, claro, né? como que chega na escola, eu vou ter que lidar com regras, eu não, né, em casa eu posso fazer o que eu quero, eu posso, né, chegar lá na escola, a escola é a resiliência ali de alguma forma, né? É um espaço onde as coisas aparecem, né? Então, para a escola, assim, acho que eu vou falar um pouco do município aí, né? Sim, de São sim, Caetano, acho que eles que você procuraram, atua, né? Sim, a rede pública procurou, né, ter esse olhar, reforçar, né? Então, hoje existe uma equipe que foi contratada, né, de psicólogos para dar esse apoio, esse suporte emocional, identificando o que é uma coisa ali que dá para ser trabalhada naquele ambiente, né? Ou até mesmo ajudar a identificar quando existe um sofrimento um pouco mais grave, que passa um pouco aí da questão da relação, ou do limite, ou da regra. Existem sofrimentos que são de uma outra esfera, né? Então, acho que é o caminho, né? Então, o pai que, por exemplo, o pai que ele não tem hoje, ele percebe que o filho dele precisa de ajuda, o melhor caminho, então, é realmente ele buscar um psicólogo. Sim, buscar ajuda trabalhar. profissional. Toda escola deveria ter um psicólogo, né? Sim, Penso que sim. Não só a acho rede que a municipal, escola, todas as escolas deveriam ter um psicólogo para fazer esse link, sabe? Do professor com os familiares, com o aluno e os familiares. Eu acho que é até amplo, porque hoje a gente trabalha muito inclusão, que é importante. Só que eu acho,
sacrificante eu pegar um profissional que se formou a vida toda para uma informação técnica e receber uma inclusão que ele não está apto, né? Então, eu tenho uma sala de aula, sei lá, vou dar um exemplo que eu dou, língua portuguesa, e aí eu tenho pessoas com diversos tipos de deficiência, junto com outras pessoas. Tudo isso também afeta emocionalmente, afeta todas as crianças e o contexto e o próprio docente. O professor. Exatamente. E até porque a gente não tem só a questão da deficiência, né? Eu palestrei na segunda-feira e tinha uma moça que ela desenvolveu a surdez, uma gravidez. Ela não nasceu surda e ela... agora eu não vou me lembrar o nome, mas ela desenvolveu a surdez. E ela falou que tem dias que ela não tá legal. Mas é por conta do problema dela, né? Então ela falou assim, eu tenho emocionalmente mexeu com ela porque ela não nasceu com essa ela falou que é a característica até da própria não sei se a gente pode falar que é doença, né? Mas é da própria... No caso dela foi, né? Porque ela desenvolveu uma doença que levou a surdez. E aí ela falou assim, que é disso mesmo. Então eu acho que as outras crianças também, além de você ter, por exemplo, ou TDAH, ou autismo, além de você ter essa questão, você tem a questão psicológica, que cada uma vai ter uma atitude, cada uma vai se comportar de um jeito, não é simplesmente só você que vai trazer a sua individualidade ali. Só a inclusão, né? Sim. O autismo aumentou muito em decorrência do conhecimento, que as pessoas conseguem agora diagnosticar, porque têm acesso maior a literatura, ou em decorrência, você acha que do dia a dia, da vida que as pessoas estão levando, o que você acha que levou a esse aumento dos casos de autismo? Acredito que hoje, com toda a tecnologia, com todos os estudos, existe um diagnóstico, né? Então, hoje a gente consegue identificar, né, alguns pontos. Aí. Então, acho que dá essa impressão desse aumento, né? Acho que os estudos ainda estão evoluindo ainda, né? Nesse sentido, mas acho que está muito associado, acho que o que você trouxe mesmo, Cris, a questão hoje a gente fala muito mais com acesso à informação, à conscientização, também no diagnóstico. Então, antes, a gente... identificava que aquele indivíduo não acompanhava de alguma forma, aquele desenvolvimento dentro do esperado, mas ficava ali, né? Então, hoje não, né? Hoje a gente olha para isso, hoje a gente, então tá tudo muito avançado. Deixar claro para os nossos internautas que os planos de saúde são obrigados a cobrir todas as terapias sem acesso, número limitado de tratamento para psicólogo, né? Eles não podem limitar, né? Isso, uma conquista. Muito importante, post sobre isso na MCVV Legal. Uma conquista, né? E, Samara, a gente tem ouvido recentemente, foi notícia no Fantástico, em diversas mídias, o caso da Larissa Manoela, a atriz, que ela teve aí uma super proteção dos pais, muitos disseram são favoráveis, outros são contra. Claro que a gente não tem, né? A gente tem o que é informado na mídia. Claro. Mas eu acho que é importante, já que a gente está tratando esse tema, talvez seja importante a gente falar um pouquinho do que aconteceu com ela, né? Se nesse caso teve uma super proteção, teve só uma proteção, teve realmente aí algum abuso, né, dos pais em relação a ela, uma parte mais técnica, né, porque a gente fica vendido aí pelo que sai na mídia. Sim, claro. Mas não sabe o que aconteceu, eu falo que é que nem briga entre marido e mulher, você não sabe o que aconteceu realmente, né? Então ali é na família. A informação que publicou, na verdade, a realidade a gente não vai saber. Não vai saber, só as partes que vão... Juridicamente, eles foram acusados até de abuso financeiro, né, então... Eu acho que a gente pode pensar, claro, reforçando, baseado no que tem saído na mídia, né? Essa atriz, essa família não chegou pra gente no nosso consultório, então, diante de toda essa repercussão, acho que a gente pode pensar que há indícios, né, de uma relação familiar um pouco mais fragilizada, vamos usar esse termo, né? De alguma forma, um controle um pouco excessivo, né? Do dinheiro que seja, ou até da própria autonomia dela, né? Não dá pra gente cair matando em cima também, né? Desses pais, né? Porque eu acho que quando existe esse controle excessivo, vamos pensar um pouco nessa linha, né? Uma relação um pouco mais dominante por parte desses pais,
na verdade, eles estão achando que eles estão fazendo o melhor para a filha deles. Sim, até porque eles estavam discutindo uma questão de, acho que, não sei se você viu, Ju, mas 18 milhões, né, de patrimônio. Então, assim, se ele também tivesse cuidado tão erroneamente, não chegaria a 18 milhões de patrimônio, Eu comento que, tecnicamente, a gestão que eles fizeram foi muito eficiente. Eles abriram as empresas, abriram 2 empresas. Eles são gestores. Eles que estão administrando. Sim. E aquilo ali, no final do ano, você reverte em distribuição para ela mesma. A filha, né? Filha única. Eu não acredito que os pais tenham feito de uma forma para prejudicar a filha. Sim. E eu acho que talvez, como a Samara colocou, né? Acho que foi um controle muito excessivo. Sim. Mas e ela começou muito cedo também. Mas com a intenção de protegê-la, eu acredito. Se é correto ou não é, mas eu acredito que foi no sentido de protegê-la. E a partir do momento que ela fez a maioridade, ela assume. Isso. E aí, se ela vai continuar tendo patrimônio, vai ser a gestão dela que vai determinar. Mas a mídia... Pode te contratar, né, Ju, pra fazer a gestão. Eu penso que essa divulgação toda acabou atrapalhando o relacionamento, destruiu uma família. Vai ser muito difícil a relação entre eles. Eu acho que a gente fica nessa expectativa, né? Acho que o triste é isso. É que em nenhum momento saiu algo do tipo, vamos conversar, vamos tentar resolver esse problema aqui entre nós, né? Isso é triste, isso pega. E eu acho que a partir do momento que, talvez o que fica um pouco assim... no ar, né, digamos assim, mas é que a partir do momento que ela completa os 18 anos, a gente vai entendendo o quê? Que é necessário que a pessoa vá assumindo as responsabilidades, pelo certo, pelo errado, pelo, né, e se a gente fica muito ali, né, a gente impede até que essa pessoa, crescimento, ela perde a identidade, né, ela perde o discernimento emocional dela, isso não é saudável, se a gente for pensar por aí, né. É claro que entra numa outra esfera do que a gente estava falando ali no começo. É mais para a gente entender que dentro de todo esse contexto podem existir as relações. O afeto, eu penso assim, que é diferente também de uma relação dominante. Você colocou, eu entendi. Você colocar. Porque a partir do momento que ela tem mais de 18 anos, eles quiseram impor a forma que eles acreditam, né? Se é correta, se é correta, se reunir sem com questionar. Exatamente. Ou pelo menos ceder, porque eu acho que é uma relação onde às vezes você tem que ceder um pouco e a outra parte também, né? Não dá só para uma pessoa ceder, senão acontece isso que você falou, você perde sua identidade, né? Se um só cede. Então faltou, acho que realmente isso, né? Esse bate-papo, ambos se acharem corretos. Devem ambos estarem corretos mesmo. Ambos magoados. E sofrendo, né? Cá entre nós, porque pai e mãe, né? Pai e mãe é pai e mãe, né? Eu acho assim, tem uma questão que a pessoa com mais idade, no caso os pais, eles sempre vão achar que eles têm a última palavra e eles têm mais experiência e eles sabem mais. E na verdade a gente tem aprendido o contrário, porque às vezes esse pessoal mais novo, eu sou ignorante num monte de coisa que eles sabem. A gente pode aprender. E acho que faltou um pouco disso deixa eu respeitar o seu conhecimento também e vamos aqui fazer conjunto, né? Não ser autoritário, no caso, né? Isso, ter autoridade é diferente de ser autoritário. Porque eu preciso considerar, né, o que ela sente, né? Quais são os interesses, os gostos, né? É ouvir, né? Ouvir também, né? Algo que é muito difícil hoje em dia, né? Porque as pessoas estão com o olhar tão individual que ela não tem o olhar para o próximo. Eu estou muito mais preocupada em dizer o que o outro tem que fazer do que ouvir. Não, mas espera aí, né? Como que ele se sente, né? Então, acho que o caminho é esse. Afetuoso. Afetuoso. Por isso, o poder, né, do afeto. Ele é muito poderoso. Muda completamente. Sim. E, Samara, a gente está chegando num finalzinho, mas temos ainda um tempinho. Aí nós que gostaríamos de ver com você se tem algo que você queria complementar nesse bate-papo. Se tem alguma surpresa que você trouxe para os nossos internautas, que você gostaria de dar uma mensagem, passar alguma coisa para eles. Eu acho que, como eu disse no começo, né? Eu acho que eu trago aqui não só a experiência ali da clínica, enfim, né? Mas também um pouco aqui o que eu acredito enquanto vida, enquanto humanidade, né? E eu também acho que é como
falamos, né? A saúde mental engloba vários aspectos, né? Então, eu trouxe uma frase, né? Um versículo bíblico que eu acho que representa aí um pouquinho dessa conversa pra gente fechar, né? Tá em Provérbios 22:6, né? Então, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará, né? Então, eu acho que é uma reflexão que traz também sobre os comportamentos, né? A conduta ali, a convivência, né? O que é plantado ali na infância, que a nossa base vai refletir. Então, eu costumo dizer, né? Que a Bíblia é algo tão atual, né? Muitas das vezes, quando a gente se depara, a gente fala... Meu Deus, como é atual. E é tão interessante porque todos, né? Independente da religião, né? Quando a gente fala de espiritualidade, todos mencionam a Bíblia, né? Então, realmente, ela é ali um guia mesmo. E onde você encontra, né? Tudo que acontece. Exatamente. Sim, resposta para tudo. Exatamente. Eu já tive curiosidade de pesquisar e vi vários temas de filósofos, mentores. Sim. Você vai procurar a origem, aonde que está? Na Bíblia. É muito legal. É isso aí. Perfeito. E agora, pra gente encerrar, Samara, a gente queria que você fizesse uma conexão com os nossos internautas. Nessa noite, no nosso bate-papo, o que você passaria para os nossos internautas que conectassem eles a tudo isso que nós conversamos? Eu acho que todas as trocas e reflexões que tivemos aqui, né, acho que fica muito claro o quanto as pessoas buscam, de alguma forma, se sentirem dignas, né? Dignas de serem amadas, ouvidas, né? Então, acho que pra gente não deixar isso se perder, não só nas nossas relações familiares, né? Na nossa relação de trabalho, com os nossos amigos, né? Eu acho que é isso, o que a gente tem de mais precioso. Isso é muito do ser humano. A gente precisa desse reforço, né? A gente precisa, né? Então, a gente não deixar isso se perder, né? Não, maravilhoso, né? Conexão perfeita. Ou seja, parabéns. O amor muda tudo. Com certeza. É verdade, é verdade. Com certeza. Bom, e Samara, obrigada pela noite de hoje, pelo seu tempo, por compartilhar conosco o seu conhecimento. E se você quiser deixar a indicação da leitura, por favor, que aí a gente passa para os nossos internautas. Sim, legal. Eu trouxe algumas sugestões, né, que eu acho que ajudam também aí, né, os pais. Disciplina positiva para educar os filhos. Tem algumas estratégias, é muito legal, assim. Tem umas dicas bem legais. Esse aqui também a gente usa bastante para orientação a pais, que são pais presentes e pais ausentes, né? Depois a gente pode tirar uma foto e deixar? Legal. Claro. Esse daqui também, né? Que fala bastante da interação familiar. Limitadas, muito interessante. Sim. 52 estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais. Isso. Vamos postar nas nossas redes. Legal. E aí fica, né, em aberto, né? Deixem comentários, né? Sugestões. Acho que foi só um começo. Acho que podemos trabalhar e pesquisar outros temas para estar trazendo aqui também. Com certeza. Nós vamos disponibilizar a rede da psicóloga para que vocês possam fazer o contato, segui-la e poder aí conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do seu dia a dia, aquilo que você vem podendo auxiliar as pessoas num tema tão importante, né? Sim. Muito. O poder do afeto. O poder do afeto. Maravilhoso. Obrigada, Samara. Cris, obrigada pela noite. Sensacional. Amei mais uma vez. Ju, obrigada. Foi incrível. E esse foi mais um episódio do podcast Elas Conectam. E se você quiser participar da rede que mais cresce em conteúdo, em empreendedorismo e assuntos diversos, não deixe de curtir o nosso canal, clicar no nosso link e seguir as nossas redes. Porque Elas Conectam!